Elas são lindas demais. Vamos lá, doutor. Vamos começar pelo começo, porque tem gente que deve estar aqui e deve estar ainda naquela fase do tempo, né? Será que eu vou engravidar? Será que eu vou precisar fazer FIV? Não vou precisar de fazer FIV. Então, para começar a história toda, todo mundo que não tá conseguindo engravidar precisa fazer fertilização, inseminação? Como é que é isso? Não, nem sempre, né? Acho que rola um pouco uma ansiedade do tipo, não, eu tô tentando engravidar faz 3, 4 meses e não consegui. E aí já é o oposto, né? Às vezes a gente já vê o paciente procurar alguém especialista com 2, 3 meses, paciente jovem e tal. Então, assim, ainda não é a hora tão específica se você é jovem, se está tudo bem, se está tudo direitinho. Mas se existe uma preocupação principal relacionada à reserva ovariana, ou já sabe que tem algum problema, aí, claro, né, tem que procurar realmente um especialista. Se todo mundo vai fazer FIV? Não, normalmente não. Eu brinco que as meninas do projeto já foram pessoas que já passaram por muitos médicos, ou já fizeram muitos tratamentos, então elas já chegam o caminho já está meio feito, já está meio andado, e às vezes tem indicações absolutas de fertilização, não tem muita outra coisa para fazer. Eu sempre falo, paciente com 38 anos ou mais, a indicação é fertilização por não perder tempo. Mas ela pode fazer uma inseminação, eventualmente um coito programado, alguma coisa, não vai também ser um problema ela fazer. Agora, tem um fator tubário, tem um fator masculino grave, tem alguma coisa, não adianta ficar dando, né, volta, correndo atrás do rabo, às vezes a gente brinca, né? Você vai encontrar um médico que vai falar para você que, olha, não, vamos tentar coito programado, aí fica ali tentando, aí, não, agora vamos para a inseminação, aí fica tentando, aí quando você vai ver, perdeu 2 anos nessa história e não engravidou. E aí, putz, se eu tivesse feito, de repente, uma fertilização com 38 e não com 40, eu teria uma chance de gravidez muito melhor. E aí acaba que não tem isso. Então tem muitos médicos que a gente vê que às vezes seguem acompanhando de uma maneira menos complexa porque sabem que talvez seja isso que o paciente queira ouvir. E quem me conhece sabe que eu assim, não tenho rodeio. Eu não tenho muita papa na língua assim, em relação a muita coisa. Olha, eu acho isso, você faz isso. Se quiser tentar, tenta, porque a gente vai, mas eu não acho que isso vai dar certo. E aí vamos para um lado, vamos para o outro, e a partir daí a gente vê qual que é o caminho. Mas então, respondendo, né, não é obrigatório que tenha que fazer fertilização in vitro para todo mundo que está tentando e não está conseguindo. Primeira coisa muito importante é tentar diagnosticar a causa. E nessa hora que a gente diagnostica a causa, é exatamente isso que eu faço. E todo mundo já vem um pouco até... Tem muita gente que vem para investigar e depois vai para outro lugar fazer o tratamento, né? Também tem isso. Porque a gente tem que investigar. Então, hoje em dia, a gente vê que muita gente peca em não investigar tanto, né? Ou ser muito rígido ao rigor técnico de academicismo, né? Onde a gente tem que seguir o manual, né? O que a gente aprende na faculdade e não pensar talvez um pouquinho mais para frente. Eu costumo brincar que existe a medicina do livro, que é a medicina que a gente tem, e existe aquela medicina que você vai conversar com o paciente no dia a dia. E essa medicina do dia a dia, ela é bem diferente. Quando a gente não pede um exame que, de repente, poderia ter sido feito, ou até foi feito, mas não foi feito daquela forma. E aí, quando não dá certo 1, 2 tentativas, aí você pede esse outro exame de novo, o paciente olha para você e fala, pô, mas por que você já não me pediu isso? Porque poderia ser que, de repente, eu entrasse com medicação que não tivesse tanta necessidade. Pô, mas talvez não teria evitado esses 2 tratamentos? Aí você fica naquela saia justa, e é verdade. Então, hoje a gente vê cada vez mais os médicos explicando e conversando com o paciente. Eu acho que é interessante essa conversa. Olha, você não tem indicação. Se isso for trazer um impacto enorme financeiro, de repente, em fazer um exame desses, ou fazer o tratamento, faz o tratamento, você não tem indicação. Mas se não for fazer, vamos fazer. Hoje, por exemplo, eu brinco, né, depois do último mês, aí, com todas as histórias que a gente ouviu de tudo, além da imunohistoquímico, trombofilia, que são coisas que não são necessárias e obrigatórias, mas a gente já pede. Fragmentação de DNA espermático virou, depois até da minha conversa com o Rafael no Instagram, quem viu, virou já uma rotina. Para o paciente que pode pagar, que pode fazer, faz.
não vai mudar tanto em relação ao tratamento, mas muda em relação à percepção que o paciente tem. Eu consegui entender isso, que ele percebe, é como o antimileriano, né, que a gente não pedia antes, e hoje a gente pede, e é mais em relação à percepção que o paciente tem, do que em relação ao que vai ter de resultado diferente no tratamento. Você sabe que foi muito interessante que o Dr. Danilo conversou com a gente na segunda-feira? E na segunda-feira ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, os médicos pedem a fragmentação de DNA espermático, mas pra gente, quando a gente olha um espermograma que tá com problema, a gente já sabe que o DNA espermático vai estar com problema, que vai estar fragmentado, que não tem o que fazer. Então, é muito mais pro paciente saber exato. o que está acontecendo do que pra gente, porque pra nós já é óbvio. Ele falou, é uma foto. Quem não assistiu essa live, meninas, assistam. Tá aqui ainda, depois vai pro canal do YouTube. É uma foto que a gente tem, e quando a gente faz a fragmentação do DNA espermático, que é o exame, você amplia ela como se fosse um celular e vai ver de pertinho. Só que se a imagem já tá feia, quando você ampliar, ela vai ficar mais feia ainda. E aí você vai ver o que realmente está acontecendo. Que existem casos, sim, de pessoas que têm um espermograma ok e um DNA espermático ruim, uma fragmentação alta, né? E também comentou que existem pessoas que têm um espermograma super feio e quando vai fazer a fragmentação do DNA, descobre que tá normal. Então ele falou, tem que olhar, mas não é sempre. Mas normalmente, quando a gente vê uma pessoa que tem um problema no espermograma, vai apresentar mesmo. Eu fiquei, nossa, nunca imaginei isso, para falar a verdade. Eu achei que era mais misterioso, entendeu o negócio? Eu assisti uma aula o ano passado no Congresso Americano. Esse ano eu queria estar lá no Europeu, mas acabou que tinha muito trabalho. Depois eu vou tirar também uma semaninha de férias e eu acabei optando por continuar trabalhando e depois sair de férias. E eu lembro muito bem, foi um embriologista americano que deu, e ele falou assim, desse jeito, nessas palavras: eu não me importo se o espermatozoide é quadrado, redondo, oval, estrelado, de qualquer jeito. Se o DNA dele não for fragmentado, ele consegue engravidar. E não necessariamente a gente vai ter um resultado pior. Se o DNA é fragmentado, o resultado vai ser pior. Então, muitas vezes essa análise, é como a gente falou, não vai necessariamente mudar o curso do tratamento, né? Claro, o paciente sabendo que ele tem uma fragmentação alta, primeiro ele vai ter que descobrir a causa. Esse que é o grande porém, né? Nem sempre você acha a causa. Segundo, entra a questão da vitamina, né? Vitamina também não é para todo mundo, não é para todo mundo que faz. O Pixi, o Pixi também não é para todo mundo, porque às vezes não tem quantidade suficiente para fazer o Pixi. E aí é mais agressivo do que melhor para fazer, às vezes nem chega a uma possibilidade de ser feito. Então vou fazer uma biópsia do testículo. Bom, quem que no primeiro tratamento vai fazer uma biópsia do testículo direto sem tentar um tratamento de outra forma? Ninguém. E muitas vezes o custo da biópsia do testículo não justifica, o paciente às vezes não faz também. Então, o que vai mudar no final das contas? Não muita coisa. Então aí entra a grande questão da conversa. Olha, eu acho que vale a pena fazer, mas não vai mudar tanta coisa. Que às vezes é caro também. Você consegue o desconto lá no laboratório, isso ajuda muito. Mas se você for ver, a grande parte aí é quase metade dos nossos honorários um exame de fragmentação de DNA. E o paciente, às vezes, ele não vê isso como um problema. Não, eu vou pagar. Ele, às vezes, vê problema em pagar o profissional, mas o exame, não, vou pagar porque talvez vai resolver minha vida. Esse que é o grande problema, né? Prova de que tem uma coisa boa,